William Bruce Rose Jr. nasceu em 6 de fevereiro de 1962, em Lafayette, Indiana, uma cidade pequena, conservadora e profundamente religiosa do meio-oeste americano. Sua infância foi marcada por instabilidade emocional, violência doméstica e um ambiente opressor. Criado inicialmente pela mãe, Sharon, Axel cresceu acreditando que seu padrasto era seu pai biológico, até descobrir na adolescência que havia sido adotado por ele após o abandono do pai verdadeiro. Essa revelação, somada a relatos posteriores de abusos físicos e psicológicos, moldou um garoto explosivo, desconfiado e permanentemente em estado de defesa. Desde cedo, a música apareceu como fuga. Axel cantava no coral da igreja, onde demonstrava uma extensão vocal rara, mas também enfrentava punições constantes por comportamento agressivo e insubordinado. A religião, que deveria ser abrigo, tornou-se fonte de trauma. Ele foi expulso de casa ainda jovem, teve passagens pela polícia por pequenos delitos e passou a viver entre amigos, empregos temporários e conflitos constantes com autoridades locais. Indiana se tornara pequena demais para alguém que sentia tudo em volume máximo. No início dos anos 1980, Axel se muda para Los Angeles em busca de algo que ainda não sabia nomear. Dormiu em sofás, viveu de subempregos e frequentou a cena underground de Hollywood, um ambiente competitivo, sujo e predatório. Foi ali que conheceu Saul Hudson, guitarrista britânico criado em Los Angeles, e Michael Andrew McKagan, baixista vindo de Seattle. Juntos, formariam o núcleo de uma banda que não parecia ter vocação para o sucesso comercial. O Guns N' Roses nasce em 1985 como uma colisão de personalidades instáveis, vícios, egos e talento bruto. Axel rapidamente se impõe como líder criativo. Controlador, perfeccionista e temperamental, ele escreve letras que falam de abandono, raiva, desejo e ressentimento sem filtros. Não havia ironia nem distanciamento. Tudo era visceral. Em 1987, o lançamento de Appetite for Destruction explode de forma inesperada. O disco se tornaria um dos álbuns de estreia mais vendidos da história do rock. Com o sucesso, veio o colapso. Axel passou a se atrasar para shows, cancelar apresentações, brigar com fãs, jornalistas e com a própria banda. Seus surtos não eram encenação, eram sintomas de alguém que nunca desenvolveu mecanismos saudáveis para lidar com poder, cobrança e exposição extrema. Enquanto Guns N' Roses se tornava a maior banda do planeta, internamente já estava em ruínas. No auge, Axel isola-se progressivamente. Afasta antigos amigos, demite membros da banda e centraliza decisões. As gravações de Use Your Illusion 1 e 2 revelam sua ambição artística, mas também sua dificuldade em trabalhar coletivamente. Turnês caóticas, processos judiciais e conflitos públicos passam a definir mais a imagem da banda do que a música. No início dos anos 1990, o rock mudava, e Axel parecia lutar contra o próprio tempo. O episódio do show em St. Louis, em 1991, quando Axel abandona o palco após um confronto com um fã, resultando em um motim, simboliza esse colapso.
a banda jamais se recuperaria completamente. Em poucos anos, Slash e Duff deixariam o grupo. Axl, agora dono legal do nome Guns N' Roses, desaparece da vida pública. Durante quase uma década, ele se torna uma figura fantasmagórica. Recluso, obcecado por controle, tecnologia e perfeccionismo, trabalha lentamente no que se tornaria Chinese Democracy. O disco, lançado apenas em 2008, após 14 anos de produção, é recebido com curiosidade, mas não com o impacto cultural do passado. Axl já não era mais o centro da cultura jovem, era um sobrevivente. O retorno gradual acontece nos anos 2010. Contra todas as expectativas, Axl reconstrói pontes, inclusive com antigos rivais. Em 2016, reúne-se novamente com Slash e Duff em uma turnê histórica. Não é mais o mesmo homem, fisicamente, emocionalmente ou simbolicamente, mas permanece no palco. Sua história não é de redenção fácil, mas de resistência. Axl Rose não foi destruído apenas pela fama. Ele chegou à fama já ferido. O sucesso apenas amplificou rachaduras que nunca foram tratadas. Seu legado não é apenas musical, é um retrato cru de como talento, trauma e indústria podem coexistir de forma explosiva. Ele não foi feito para ser um símbolo. Mesmo assim, tornou-se um.